Vamos aqui resolver essa questão sobre integrais, certo? Então, na questão fala o seguinte: suponha que f seja integrável e que a integral de 0 a 3 de f de z dz é igual a 3 e a integral de 0 a 4 de f de z dz é igual a 7. Então, pede para calcular essas duas integrais. Essa primeira integral aqui é a integral de 3 a 4 de f de z dz, uma função que a gente tem aqui em cima. A gente vai utilizar aquelas regras que vimos sobre integrais para encontrar essa nova integral. Que regra podemos utilizar aqui? Podemos utilizar aquela regra de integrais que fala que eu posso dividir o intervalo em mais intervalos e calcular as integrais e depois somar. Como assim, professor? Perceba o seguinte: se eu fizer a integral de 0 até 3 desse cara aqui, e depois fazer a de 3 até 4 desse mesmo cara, essa regra me diz o quê? Que isso aqui vai ser igual a fazer a integral do 0 até o 4 desse cara aqui. E perceba uma coisa. Aqui, quem é essa integral? Ele diz na questão que isso aqui dá 3. Essa daqui é o que a gente está querendo calcular. E a seguinte também é dita na questão. Então, como é que eu vou calcular a integral que eu quero em laranja aí? Vou substituir os dados da questão, certo? Então, aqui eu tenho 3. E nessa daqui eu tenho 7. Dessa maneira, vou ficar com isso, certo? 3 mais a integral que eu quero calcular é igual a 7. Resolvendo, obtenho que a integral é igual a 4. Ok? Já para resolver essa segunda questão, essa segunda integral aqui, eu vou utilizar aquela regra de trocar os extremos de integração, certo? Por quê? Porque aqui eu acabei de calcular aqui em cima, eu integro de 3 até 4. Já que eu quero calcular agora, é de 4 até 3. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu precisaria trocar esses intervalos. E como é que eu faço para trocar esses valores aí? Para eu trocar esses valores, basta eu botar um sinal negativo na frente. Então, com isso, eu ficaria com isso aqui. Certo? Essa integral que eu quero calcular, que é a que eu preciso trocar, vai ser menos a de 3 até 4, menos a trocada. Sendo que essa daqui eu já sei, que eu acabei de calcular. Essa daqui é 4. Desta maneira, a integral aqui, essa segunda, vai ser igual a menos 4. Essa questão é isso, basicamente para usar uma daquelas regrinhas que nós vimos e vamos seguir com mais questões. A área para calcular integrais. Então, nesse exercício, a gente vai utilizar a noção de área para calcular essas duas integrais. Então, como vimos na última aula, quando a gente tem uma função positiva que é maior do que zero para todos os valores nesse intervalo, essa integral aqui corresponde exatamente à área formada pelo gráfico dessa função com x variando de menos 3 até 3. Então, como fazemos para encontrar esta integral definida aí? A gente vai calcular justamente essa área, certo? Então, comecemos vendo o que é que essa função representa. Como é o gráfico dessa função? Nós vimos na última aula também que uma função desse tipo, na verdade, é o quê? É a parte superior de uma circunferência, certo? Caso não consigam se lembrar disso, vamos fazer um pequeno lembrete aqui. Então, os pontos de uma circunferência podem ser dados por essa equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado.
onde x e y são os pontos da circunferência e r é o raio dessa circunferência, ok? Podemos manipular essa equação. Então, aqui temos y ao quadrado igual a r ao quadrado menos x ao quadrado. Logo, o y será quem? Mais ou menos a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Perceba que o y pode ser tanto o mais a raiz, quanto menos a raiz. Isso porque uma circunferência não representa uma função, certo? Mas se dividirmos em dois casos, a parte positiva e a parte negativa, o que é que teremos? O mais a raiz seria a parte de cima da circunferência, como temos aqui em laranja, e menos a raiz seria a parte de baixo da circunferência, como temos aqui em azul, certo? Então, no caso que estamos querendo calcular a integral, cai no caso da parte superior, já que eu não tenho o sinal negativo ali na frente, ok? Então, com isso, eu consigo descobrir quem seria o raio dessa circunferência, certo? Por quê? Eu vejo que 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, quem é que vai ser o R? 3, certo? Já que a minha função é 9 menos x ao quadrado, eu botei em vez de 9, 3 ao quadrado aqui, e obtive que o raio é igual a 3. Desta maneira, eu tenho que o gráfico dessa função vai ser a parte superior da circunferência de menos 3 até 3. Uma circunferência de raio 3. Então, essa integral vai ser exatamente o que? Como ela é positiva, vai ser a área debaixo desse gráfico, entre o gráfico e o eixo x, variando de menos 3 até 3. Por quê? Porque os intervalos aqui começam no menos 3 e terminam no 3. Vamos agora calcular quem é essa área, certo? Vamos chamar essa área de A. E como é que a gente faz para calcular a área de uma circunferência? A área vai ser dado por π vezes r ao quadrado. Isso é a área completa. Sendo que aqui a gente tem só a metade superior da circunferência. Então, a área vai ser metade dessa área aí. Beleza. E quem é R? R é o raio da circunferência. A gente já viu que o raio é 3. Então, vou trocar o R pelo 3. 3 ao quadrado é 9. Tendo assim que a área é igual a 9π dividido por 2. E assim, chegamos ao resultado da nossa integral. 9π sobre 2. Ok? Já nesta segunda integral aqui, a gente tem um passo a mais a fazer. Por quê? Porque eu sei quem é o gráfico desse cara aqui. Vai ser a parte superior da circunferência de raio 1, ok? Usando um raciocínio análogo ao que a gente fez no primeiro caso. Porém, aqui eu tenho somado uma outra coisa. No caso, eu tenho somado esse 1 aí. Então, o que é que eu vou fazer? Quem seria o gráfico da constante 1? Seria uma reta passando aqui pelo 1, certo? Constante. E o que é que eu sei calcular a área embaixo desse gráfico, também sei dessa daqui. E como é que eu vou fazer para calcular toda essa integral? Primeiro, uma das soluções possíveis seria o quê? Eu posso utilizar a linearidade da integral e vou dividir essa integral na soma de duas integrais. Como isso? Da seguinte maneira. Aqui representando as áreas, tá? Antes de dividir a integral, vamos
calcular as duas áreas aqui. A área desse retângulo, como é que calculamos? Procuramos quem é a base. A base tem comprimento 2, certo? Já que vai de menos 1 até 1. E a altura tem comprimento 1. Base vezes altura vai dar a área desse retângulo. 2 vezes 1, 2. Já a área da parte superior da circunferência vai ser πr² sobre 2, como já vimos. R, nesse caso, é 1. Assim, a área vai ser π sobre 2. E, beleza, eu sei essas duas áreas. Como é que eu faço para descobrir agora, então, aquela integral? Eu divido essa integral na soma de duas integrais, certo? Utilizando a linearidade, eu posso fazer a integral de menos 1 até 1 desse cara, somado com a integral de menos 1 até 1 desse outro cara. Sendo que essa integral aqui é o quê? É essa área. E essa segunda integral aqui é essa área aqui. Ou seja, eu sei quem é a integral circulada em laranja e sei também quem é a integral circulada em azul. Quem são? 2 e π sobre 2. Logo, eu posso calcular essa integral que eu queria calcular através de 2 somado com π sobre 2. Desta maneira, chegamos que essa integral é igual a 5π sobre 2. E essa é uma das maneiras que podemos utilizar o cálculo de área que sabemos calcular para calcular integrais.